Em alguns ambientes, existe um tipo de presença que não precisa levantar a voz, não precisa se justificar e nem correr atrás de validação. Ainda assim, quando essa pessoa entra, algo muda no comportamento dos outros. É como se o ambiente ajustasse o tom automaticamente. E talvez você já tenha percebido isso em silêncio, observando de longe. Homens que não são os mais falantes, não são os mais populares, mas são tratados com respeito estranho, quase automático. A pergunta que fica é simples, mas desconfortável. O que existe neles que não se aprende em discursos motivacionais, nem em fórmulas prontas de comportamento social? Neste vídeo, você vai entender os padrões psicológicos por trás desse tipo de homem. Como ele lida com solidão sem se perder nela, como constrói uma personalidade que não depende de aprovação externa, e por que certos hábitos silenciosos moldam uma presença que fala mais do que qualquer palavra. Também vamos explorar os erros comuns que fazem muitos homens perderem respeito sem perceber, principalmente nos relacionamentos e nas interações sociais do dia a dia. Porque, no fim, não se trata de força física ou status, mas de comportamento, consistência e controle emocional. E o mais importante, você vai enxergar com clareza o que separa quem é apenas notado de quem é respeitado em silêncio. Se esse tema já te fez refletir de alguma forma, então vale a pena ir até o final, porque o último ponto deste vídeo pode mudar a forma como você enxerga respeito, presença e comportamento social no dia a dia. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like, isso ajuda a trazer mais conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo uma coisa. Você já conheceu alguém que era respeitado sem precisar fazer esforço nenhum, ou você sente que ainda está construindo isso em você? Tem um detalhe curioso que quase ninguém percebe. Esse tipo de homem não começa sendo respeitado. Ele começa sendo ignorado. No início, ele é aquele cara que não chama muita atenção. Não porque falta algo, mas porque ele não tenta competir com o barulho dos outros. Enquanto alguns forçam presença, fazem questão de parecer interessantes em qualquer conversa, ele observa mais do que fala. E isso, num primeiro momento, pode até ser confundido com insegurança, mas não é. O ponto muda quando você percebe o que ele faz quando ninguém está olhando. Ele não se explica demais. Não tenta convencer ninguém da própria opinião como se fosse uma disputa. E, principalmente, ele não se ajusta o tempo todo para caber no humor dos outros. Isso parece pequeno, mas na prática muda tudo. Porque as pessoas, mesmo sem perceber, testam limites o tempo inteiro. Uma piada que passa do ponto, uma provocação leve, uma tentativa de controle emocional disfarçada de brincadeira. Isso acontece o tempo todo em qualquer ambiente social. E o homem comum reage, ou ri para não desagradar, ou se irrita para não perder espaço. Mas esse outro perfil, ele não entra nesse jogo. Ele não explode, não se justifica, não tenta ganhar a cena. Ele simplesmente mostra, com calma, onde termina o espaço dele. E o mais estranho é que ele não precisa repetir isso. Tem uma espécie de leitura silenciosa que o ambiente faz depois disso. As pessoas não sabem explicar, mas começam a ajustar o comportamento ao redor dele. É como se existisse uma linha invisível que ninguém mais atravessa duas vezes. E aqui entra uma coisa mais profunda. Esse tipo de postura não nasce de um dia para o outro. Geralmente vem de experiências em que ele foi forçado a lidar com desconforto sozinho. Situações em que ele percebeu que agradar todo mundo custava caro demais. E em vez de continuar nesse ciclo, ele começou a observar o que acontecia quando ele parava de se explicar tanto. No começo, existe estranheza, até afastamento. Algumas pessoas somem, outras mudam a forma de falar com ele. E isso parece perda, até o momento em que ele percebe que não era perda de verdade, era filtragem. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar na forma como ele é percebido, porque quando você para de tentar controlar como os outros te enxergam, você começa a ser visto de um jeito mais sólido, mais firme, quase difícil de ignorar. Mas o mais interessante disso tudo não está no que os outros fazem quando percebem essa mudança, está no que começa a acontecer dentro dele quando ele entende que não precisa mais disputar espaço para ser levado a sério. Tem uma coisa que quase ninguém percebe até viver de perto. O respeito não some de uma vez. Ele vai escorrendo aos poucos. E esse tipo de homem que a gente está falando aqui, ele também começou do mesmo lugar que todo mundo. Tentando ser aceito, tentando encaixar, tentando não ficar de fora das conversas, dos grupos, das piadas. Só que em algum momento, sem alarde nenhum, ele começa a notar um padrão estranho. Quanto mais ele tenta agradar, mais ele é testado. No começo é sutil. Uma provocação aqui, uma interrupção ali, uma opinião dele sendo ignorada sem motivo claro. Nada escancarado, mas constante.
E o mais curioso é que isso não acontece porque as pessoas são ruins. Acontece porque o comportamento dele ainda não tem contorno. E é aí que entra uma virada interna. Ele começa a perceber que o problema não é o que ele fala, é o espaço que ele permite que os outros ocupem na forma como ele se posiciona. Tem um detalhe psicológico forte nisso. Ambientes sociais funcionam como espelhos de limite. Se você não mostra onde termina o seu, o outro testa até descobrir. Não é consciente, mas acontece o tempo todo. E quando não há resistência emocional clara, o espaço vai sendo tomado aos poucos. Então ele muda algo simples, mas decisivo. Ele para de reagir no impulso de agradar. Não vira agressivo. Não vira frio. Ele só começa a responder menos pelo medo de desagradar e mais pela clareza do que ele realmente aceita ou não. E isso muda o clima ao redor dele. As pessoas que antes empurravam pequenas invasões começam a recuar sem perceber. Não porque alguém mandou, mas porque o comportamento dele deixa de sustentar esse tipo de dinâmica. E o mais interessante é que isso não cria afastamento imediato, cria ajuste. Alguns continuam próximos, mas diferentes. Menos invasivos, mais atentos. Outros simplesmente perdem o interesse, como se não encontrassem mais o mesmo espaço livre que encontravam antes. E aqui tem um ponto que quase ninguém associa a respeito, mas faz toda a diferença. Quando você deixa de ser moldável demais, você começa a ser previsível em uma coisa específica, seus limites. E previsibilidade de limite gera algo curioso nas relações humanas, segurança silenciosa. Só que esse processo não é confortável no começo. Porque enquanto isso muda do lado de fora, algo também começa a mudar do lado de dentro dele. E é exatamente nesse ponto que a forma como ele se enxerga começa a entrar numa fase completamente diferente. E quando ele chega nesse ponto, a solidão deixa de ser um medo e começa a virar um tipo de espelho. No início, isso assusta. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho por falta de opção e estar sozinho por escolha interna. No primeiro caso, a mente corre atrás de qualquer distração para não encarar o silêncio. No segundo, o silêncio começa a revelar coisas que antes passavam despercebidas. E é aqui que muita gente não entende o que realmente muda nesse tipo de homem. Ele não fica mais frio. Ele fica mais difícil de ser manipulado. Porque quando você passa tempo demais tentando preencher qualquer vazio com pessoas, conversas ou validação, você começa a confundir presença com valor. Só que quando esse ruído diminui, algo mais nítido aparece. A forma como você se comporta quando não tem ninguém olhando. E isso muda tudo. Tem uma espécie de reorganização interna acontecendo. Coisas que antes eram toleradas começam a incomodar. Situações que antes eram aceitas por medo de perder alguém, agora parecem pequenas demais para custar a própria paz. Não é arrogância, é clareza. E essa clareza começa a afetar diretamente a forma como ele se posiciona no mundo. Ele não entra mais em relações onde precisa se diminuir para caber. Não força conversa só para evitar silêncio. Não sustenta presença que exige dele uma versão que não existe mais. Só que junto disso vem um efeito colateral que quase ninguém comenta. Algumas conexões começam a desaparecer naturalmente. E no começo isso pode parecer vazio, quase como se algo estivesse errado. Mas com o tempo, ele percebe que não era ausência de pessoas, era excesso de adaptações. E aí vem a parte mais sutil de todo esse processo. Quanto mais ele se sustenta sozinho, sem desmoronar por dentro, mais o mundo começa a ler ele de um jeito diferente. Não porque ele mudou a aparência, não porque ele ficou mais imponente, mas porque ele parou de transmitir pressa emocional. E pessoas percebem isso antes mesmo de entender. É estranho, mas quando alguém não parece precisar de validação o tempo todo, o comportamento ao redor muda. O tom das conversas muda. A forma como ele é tratado muda. E sem perceber, ele sai de um lugar onde precisava se encaixar para um lugar onde só entra quem já entende o próprio limite. E o mais profundo disso tudo é que essa mudança não termina aqui. Porque depois de aprender a lidar com a solidão sem fugir dela, ele começa a perceber algo ainda mais desconfortável e mais revelador sobre o tipo de relações que ele passou a atrair. No fim, o respeito que esse tipo de homem recebe não tem nada a ver com força aparente, nem com tentar ser dominante em cada ambiente. Ele vem de outra origem, mais silenciosa. Vem do momento em que ele para de se perder na necessidade de aprovação. Quando ele entende que agradar todo mundo não é sinal de valor, é só um reflexo de insegurança disfarçada de sociabilidade. E quando essa ficha cai, algo muda de forma definitiva na forma como ele caminha no mundo. Ele não precisa elevar o tom para ser ouvido, porque a consistência dele já fala antes.
Não precisa correr atrás de validação, porque ele já não se abandona para encaixar em lugar nenhum. E talvez esse seja o ponto mais forte de tudo isso. O respeito que ele recebe em silêncio não foi conquistado fora, foi construído dentro, nos momentos em que ninguém viu, quando ele escolheu não voltar atrás só para ser aceito. No final, o mundo só responde ao que você sustenta quando ninguém está te aplaudindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo vídeos nesse nível de profundidade sobre comportamento humano e psicologia do dia a dia. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui a ideia é simples: entender como as pessoas realmente funcionam, sem fantasia, sem superficialidade. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo: solidão, relacionamentos, personalidade, hábitos ou comportamento social. Eu leio tudo e uso isso para trazer os próximos conteúdos. E antes de sair, confere o vídeo que está aparecendo aqui na tela e também a playlist do canal. Tem outros conteúdos que vão te fazer enxergar o comportamento humano de um jeito completamente diferente.